Bom, fala Fisioterapia People. É o seguinte, então, essa live é uma live para a gente falar sobre o ultrassom terapêutico. Na verdade, para a gente falar que o ultrassom terapêutico, ele não é só um aparelho cheio de botãozinho para você, para ficar jogado lá na clínica. Não, não, não. Ele é um aparelho que faz muito mais do que isso. É uma excelente ferramenta terapêutica, certo? E é dele que nós vamos falar hoje. Na verdade, a gente vai falar de como você avaliar a função, ou melhor, de como você avaliar se o ultrassom ele está funcionando, se ele está indo bem, se não está, enfim. Então, bom, partindo do princípio que o ultrassom é um recurso que ele é utilizado para fazer duas coisas, a analgesia e acelerar o processo de reparo tecidual, o que acontece? Como é que a gente faz para avaliar se a analgesia, o processo de analgesia que você quer gerar no paciente está sendo gerado, está funcionando, né? Bom, esqueci de falar uma coisa importante. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou fisioterapeuta. Eu sou pós-graduado em coluna pela Santa Casa, eu fiz estágio nos Estados Unidos, eu tenho uma clínica aqui em Taboão da Serra, onde eu atuo, e eu também tenho bastante expertise aí na área de eletrotermofoterapia, ou agentes físicos, ou agentes eletrofísicos, e eu ensino fisioterapeutas a gerarem resultados desde a primeira sessão com os recursos eletrofísicos, né? Então é o seguinte, bom, como é que a gente vai fazer então com a questão do ultrassom? A hora que você for aplicar, quando você for utilizar o ultrassom e todos os outros recursos terapêuticos aí nos seus pacientes, se você não perguntar qual o nível de dor que ele tem dentro da escala visual analógica, EVA, escala visual analógica. A escala visual analógica, ela serve para você, né, aferir o nível de dor que o paciente tem. Então você vai falar para o paciente que 0 é a ausência de dor e 10 é a pior dor que ele já sentiu na vida. Então, dentro dessa graduação, ele tem que graduar de 0 a 10 quanto que ele está sentindo, certo? Se você aplicar o ultrassom e todos os outros approaches terapêuticos que você utiliza, os exercícios, as terapias manuais, e não perguntar qual que é a EVA e mandar o paciente para casa depois da sessão, você fica sem saber, né, se a terapia foi boa, se não foi. Enfim, ou ainda que você pergunte para ele, a dor diminuiu? Diminuiu, mas quanto? Ou até quanto. Então, para isso serve a escala visual analógica. Então, quer dizer, para avaliar a dor, você vai fazer isso. Você vai, antes de você aplicar o ultrassom e todos os outros recursos, você vai avaliar o paciente e vai usar a EVA, escala visual analógica de dor, e vai perguntar para o paciente, paciente, de 0 a 10, quanto que está a sua dor? E aí ele vai falar para você. Se ele falar para você que a dor está em 6, você vai marcar isso e depois que você terminar a aplicação do ultrassom da sua sessão, você vai perguntar para ele, você vai indagar o paciente novamente, vai perguntar para ele, paciente, e agora que a gente terminou a sessão, utilizamos o ultrassom, tal, todos esses recursos, como é que tá a dor? Se a dor dele era nível 6 na escala visual analógica e agora baixou para 5, você desconsidera, porque um nível só na EVA a gente desconsidera, tem que ser no mínimo 2 níveis. Então, se ele estava com dor 6, baixou para dor nível 4, beleza, você considera como melhora, certo? Então, é assim que você vai utilizar o ultrassom, dessa forma que você vai avaliar se o ultrassom está sendo ou não um recurso importante nessa questão relativa à analgesia, né? Então, isso é muito importante. Só que a coisa não é tão simples assim, né? Porque, veja bem, fora o ultrassom, você vai utilizar outros recursos, outras abordagens terapêuticas. Você vai vir com exercícios e você vai vir com terapias manuais, talvez até outros recursos, né, eletrofísicos, de repente um laser, uma corrente eletroterapêutica, enfim. E aí, o que você tem que levar em consideração aí nessa questão? Bom, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Quando a gente vai avaliar a resposta do paciente em relação à aplicação do ultrassom, se realmente aquilo foi bom. Então, na verdade, a gente tem que pensar em algumas outras coisas. Então, primeira delas, placebo. Será que foi realmente o ultrassom que gerou uma melhora na dor do paciente ou foi um efeito placebo? Segunda coisa,
a história natural da doença. O que seria a história natural da doença? A história natural da doença é o seguinte: imagina que a doença ela tem um começo, um meio e um fim. Então o paciente ele foi exposto lá à doença, desenvolveu lá a doença, e aí ele passou pelo início da doença, pelo meio, fim, não tem mais a doença, terminou a doença, ele não morreu, obviamente, ele não foi a óbito, né? Só que ele não foi exposto a nenhuma abordagem terapêutica. Isso que a gente chama de história natural da doença. Então pode ser que, independentemente da sua abordagem terapêutica, ou seja, você colocou o ultrassom no paciente, mas ele já melhoraria de qualquer forma. Então, além do placebo, você tem que considerar a história natural da doença. Outra coisa que você tem que considerar é a regressão para a média. O que é a regressão para a média? Imagina um paciente que ele tem uma dor crônica de lombar. Imagina que o normal dele é uma EVA 3. É o normal dele, dor nível 3, EVA 3. Em alguns períodos do ano, ele vai agudizar isso daí. Ele vai para 8, 9 de dor, né, na EVA. E depois ele vai voltar para o normal dele, para o natural dele, né, que é aquela EVA 3, 4, né? Então, isso daí é isso que é a regressão para a média. Então, sem fazer nada, ele já voltaria, ele já sofreria a regressão para a média. Então, quer dizer, o normal dele é dor 3, 4, ele agudizou lá, teve um aumento da dor, sei lá, para 8, 9, te procurou, você aplicou ultrassom e outros recursos e a dor dele baixou. Mas será que foi mesmo o seu ultrassom que gerou toda essa analgesia nele? Ou foi a regressão para a média, né? Bom, e aí tem outras duas coisas importantes para você considerar quando você aplica o ultrassom. É a utilização de outros recursos. Então, será que foi o ultrassom? Será que foi a utilização em conjunto do ultrassom com os exercícios e com as terapias manipulativas, né? Eu creio que geralmente é isso que acontece, não é só o ultrassom, né? Apesar de, em determinados casos, ele ter uma função analgésica muito importante. E aí tem outras questões também, que tem uma outra questão que você tem que levar em consideração, que é o que a gente chama de paciente bonzinho. Porque na fisioterapia a gente tem contato com o paciente, com o mesmo paciente, de 2 a 3 vezes por semana por algum tempo. Então você cria um vínculo ali com aquela pessoa. E geralmente esses pacientes que têm mais idade e tal, a gente acaba, né, são pessoas que criam um vínculo mais facilmente. Às vezes o paciente não melhorou, você foi lá, aplicou ultrassom e outras abordagens também junto, e você pergunta, e aí, paciente, você melhorou? Aí ele fala, melhorei um pouquinho. Melhorei sim um pouquinho. E não é isso, né? Essa resposta que a gente espera, né? Opa, desculpa. Não é essa melhora que a gente espera, né? Então você tem que verificar se todas essas coisas não estão influenciando, né, na avaliação de dor que você tem como feedback em relação ao que o seu paciente tá te dizendo, né? Em relação ao que está acontecendo ali com o seu paciente, né? Então você tem que usar a escala visual analógica para dor, desse jeito que a gente falou, né? E pensar no seguinte, bom, se o ultrassom ele se propõe a fazer duas coisas, que é acelerar o processo de cura, de reparo tecidual e gerar analgesia, qual que é a melhor forma de você analisar se o ultrassom, agora mais especificamente falando do ultrassom, não dos outros recursos, por mais que você não vá usar ultrassom sozinho, você vai usar terapia manual e exercícios terapêuticos juntos, uma forma de você avaliar bem a questão relativa ao ultrassom é você considerar os 5 sinais fisiológicos da inflamação. Vamos relembrá-los. Dor, rubor, que é a área avermelhada, calor, a área está quente, né? Tá esquentadinha ali, fica mais quente. O edema, que é o inchaço, e a perda de função. Então, pode ter uma perda de função total ou parcial. Se for parcial, é uma redução da função. Então, como a gente está falando do ultrassom, então lembra, os 5 sinais fisiológicos. A dor você vai avaliar pela escala visual analógica, como a gente já falou, né? E você vai avaliar os outros sinais fisiológicos também. Então, veja bem, imagina que é um paciente mais crônico, é um paciente que tem um problema mais crônico. Se ele é um problema mais crônico, é provável que ele tenha aí um pouco de dor, algum edema residual e redução, alguma perda, né? Alguma redução
da função. Então, o que você vai fazer? Você vai lá, aplica o ultrassom e os outros recursos juntos, né? Terminou a aplicação, para dor, você pergunta à Eva, paciente, quanto que está a Eva agora? Se a Eva baixou, beleza, deu certo. O ultrassom ajudou na dor. Se o edema, aquele edema residual, se tem algum edema ali ainda, estão falando, né, de uma inflamação mais crônica, paciente mais crônico, se deu uma reduzida naquele edema ali, ainda, por mais que você junto tenha feito uma drenagem linfática, você considera isso como bom também. E se a função dele melhorou, né, você também considera isso como bom. Então, quer dizer, a dose de ultrassom tá boa, pode continuar assim. Agora, se você aplicou 1, 2, 3 vezes o ultrassom com essa mesma dose, no caso, né, e o paciente não teve melhora nenhuma, ou seja, a EVA, para a escala visual analógica para dor, o paciente não diminuiu a dor, aquele edema não deu uma diminuída e a função não melhorou, opa, tem alguma coisa errada aí. O que você precisa fazer? Você precisa reajustar a dose desse ultrassom. Então, o que você vai fazer? Você vai aumentar a dose desse ultrassom. Então, aí você vai lá e aumenta a dose desse ultrassom, nesse caso, para ver se você consegue ter uma melhor resposta da dor. Então, aí, você aumentando a dose, você vai olhar novamente. Pô, será que agora a escala visual... Você aumentou a dose, aplicou de novo, isso, claro, em uma outra sessão, fez as outras abordagens terapêuticas, e você pergunta de novo, e aí, paciente, quanto que está a EVA hoje? Quanto que está a dor hoje? Né? Se melhorou, se a EVA melhorou, ou seja, se a dor baixou, ótimo. O que precisava era ter aumentado um pouco a dose do ultrassom. Aí vamos supor que também teve uma redução do edema que você viu ali, e ainda ele teve uma melhora da função. Você avaliou e viu que a função propriamente dita também deu uma boa melhorada, deu uma melhorada. Beleza, agora você acertou a dose do ultrassom. Mas tem um outro porém. Vamos supor que é um paciente mais agudo. Se é um paciente agudo, você até pode usar ultrassom. Só que você não pode gerar calor, porque se você gerar calor, o paciente vai piorar. Então lembra, os sinais da inflamação aguda: dor, rubor, que é a vermelhidão, calor, que é, né, o local está quente, o edema e a perda ou redução da função. Uma inflamação aguda, obrigatoriamente, ela tem que ter o rubor, ou seja, tem que estar vermelho e ou quente. Pode acontecer do paciente, ele ainda está numa fase inflamatória aguda, né? Pode ser que a inflamação ainda esteja aguda e ele só tenha rubor, ou seja, só esteja vermelho. É claro que é mais fácil de você identificar, mas pode ser também que ele não esteja ruborizado, a região não esteja mais ruborizada, mas esteja quente. Você vai pôr a mão ali e você vai ver, aqui está quente. Você não pode gerar calor ali, porque ainda está agudo. E aí se você configura, se você parametriza o ultrassom de uma maneira que você gere calor, não vai ser bom, porque esse paciente está agudo, não é verdade? Tá bom. Aí é o seguinte, vamos supor que esse paciente agudo, você vai lá, aplica o ultrassom e a hora que você vai reavaliar, a dor piorou, ou seja, a EVA, a escala visual analógica, subiu, está mais vermelho do que estava, ou seja, está mais ruborizado, está mais quente do que estava, o edema aumentou e ele teve mais perda de função ainda. Então isso implica em um fato, você deu dose demais de ultrassom. Pode ter sido de outros recursos, pode ter sido muita terapia manual, até pode ter sido muito exercício, também pode, né? Claro, é mais difícil você errar a mão na terapia manual, né? E tem gente que fala que é contraindicado para fase aguda, o exercício é a mesma coisa, né? Mas o ultrassom ele não é contraindicado na fase aguda porque você pode aplicar ele sem gerar calor. Você vai colocar uma intensidade menor, você vai colocar ele no modo pulsado, mas mesmo assim pode acontecer de gerar calor. Então se o paciente está agudo, você aplicou e os sinais logísticos pioraram, aí você precisa reduzir a dose desse ultrassom, entendeu? Então, de forma geral, como é que você vai fazer para você avaliar, né, se o ultrassom ele está ou não funcionando? Eu sei, você também vai usar outros recursos, eu sei que você vai usar exercício terapêutico e terapia manual. Mas os sinais flogísticos, né, os sinais flogísticos da inflamação, eles são muito bons, tá? Os sinais flogísticos da inflamação, eles são muito bons para você utilizar como referência para saber
se o seu paciente está ou não melhorando com a aplicação do ultrassom. Porque como o ultrassom se propõe a fazer analgesia e acelerar o processo de cicatrização, de reparo tecidual, ele tem que diminuir a dor, ele tem que melhorar a questão do rubor, do calor, reduzir o edema e melhorar a função. Ou pelo menos ele precisa ajudar isso, e precisa ajudar muito, na verdade, né? Então, utilizando os sinais flogísticos da inflamação, principalmente a dor, a função, né? E para a dor a escala visual analógica é uma boa maneira de você conseguir avaliar se isso está funcionando, entendeu? Então é mais ou menos isso que você tem que fazer para avaliar quanto o bom funcionamento do seu aparelho. E aí é o seguinte: se você estiver usando parâmetro pré-programado, né, você tem uma chance maior de não ver a EVA desse paciente diminuir. Você tem uma chance maior, né, infelizmente, de não ver a função desse paciente melhorando. Por quê? Porque ele não está parametrizado de forma específica para um paciente exclusivo, específico, né? Você está dando a mesma dose para todo mundo, ou seja, para uns pode ser bom, para outros não, né? Então, utilize o recado que você, fisioterapeuta, tem que levar para casa como o ultrassom se propõe a acelerar o processo de reparo tecidual e a gerar analgesia, como você vai avaliar se o resultado está sendo bom ou não? Bom, para dor, um dos sinais flogísticos, você vai usar a escala visual analógica, que tem que reduzir, né? Se ficar do jeito que está, aumenta a dose. Se o paciente piorou, diminui a dose. E os outros sinais flogísticos você tem que observar da mesma maneira. Rubor, calor, edema, eles não podem aumentar. Se aumentarem, diminui a dose do ultrassom. Se diminuírem, é porque a dose do ultrassom está boa. E a perda ou redução de função, basicamente a mesma coisa. Se você tiver uma melhora na função do paciente, a dose do ultrassom provavelmente está boa. Agora, se a função do paciente piorar, provavelmente aí vai acontecer aí provavelmente aconteceu que você deu uma dose excessiva aí de ultrassom pro seu paciente, certo? Então, utilize os sinais flogísticos como um parâmetro para ver se o paciente se a aplicação do ultrassom está boa ou se não está boa, né? Não esqueça de utilizar a escala visual analógica corretamente antes e depois para dor, né? Tente não enviesar o paciente dizendo assim, você estava com dor 6 antes da aplicação, paciente. Agora já baixou para pelo menos 2? Não, 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 não. Não, só sempre pergunta. Só pergunta para ele. E agora, quanto que tá o seu nível de dor? Então, se estava 6 e ele falar para você que agora tá 4, ótimo. Você teve uma redução de pelo menos 2 graus, né? Ou pelo menos dois níveis aí na escala visual analógica, o que já é considerado melhora. Ok? Se for 1 grau, um level, isso não é considerado melhora, infelizmente. Então, é assim que funciona. Esse era o recado que eu queria passar hoje para vocês aqui, caros colegas. Lembrando que o ultrassom, ele é um aparelho. Esse aqui é o meu um dos meus aparelhos, né? O meu guerreirinho. Está comigo desde um bom tempo. Já trabalhou bastante, ainda trabalha muito. Esse meu aqui, ele é da KLD. Na verdade, ele tem 2 cabeçotes. Aqui está só o de 3, mas ele tem o de 3 MHz, tem o de 1 MHz também, né? Então 3 MHz para questões mais superficiais e o de 1 MHz para questões mais profundas. É um aparelho muito bom, gosto bastante dele, fácil de usar, funciona muito bem. Tá comigo, comprei no meu primeiro ano depois que eu me formei. Então é isso. Se você quer saber mais sobre eletrotermofototerapia, se você quer aprender mais sobre os agentes físicos, sobre os agentes eletrofísicos, não deixe de me seguir. Meu nome é Luiz Eduardo Durães, eu sou fisioterapeuta, eu tenho especialização em coluna pela Santa Casa daqui de São Paulo, expertise internacional, porque eu fiz estágio nos Estados Unidos e tal, então tenho uma expertise legal, tenho uma experiência boa, e
eu posso te ajudar a ter resultados satisfatórios, resultados diferenciados com os agentes eletrofísicos desde a primeira sessão. Muito obrigado, que a Físio esteja com você. Beijo do Físio.